Senhores, senhoras, senhoritas, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui novamente ao nosso quadro de distribuição para instalações elétricas prediais. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou estar mostrando para vocês como criar uma função personalizada no Excel para que a gente possa dar uma automatizada aí nos nossos processos aí do dia a dia aí. Conforme a gente está projetando, a gente consegue aí dar uma automatizada em algumas coisas, tá? Hoje eu vou estar fazendo uma função que especifica a cor do nosso cabo para cada tipo de circuito que nós temos aqui. Então a gente pode ter o circuito de iluminação, a gente pode ter um circuito de tomada, a gente pode ter um circuito de tomada específica, que é a parte dos aparelhos aqui, que a gente tem que estar especificando. Os circuitos de iluminação e de tomada a gente não especifica o tipo de aparelho, apenas nas tomadas de uso específico. Lembrando que eu não sou um bom programador, mas pelo menos o que eu sei me ajuda a ir a cumprir nas tarefas aí, tá? Gente, bom, a gente sabe que uma função trabalha com números, tá? Porque como a gente viu aqui, ó, a gente tem uma infinidade de instruções do Excel e essas funções basicamente trabalham com números e a gente está querendo trabalhar com letras. Então a gente vai ter que estar dizendo para o Excel que a gente está dando um valor de entrada que é como letra e não como número. E como que a gente faz isso? Através do Visual Basic aqui no editor, a gente vai criar a seguinte função. Vamos colocar um procedimento, uma nova função, e eu vou chamar essa função de cor de cabo. Para quem não sabe, a gente não pode dar espaço, a gente tem que colocar aqui então o nosso famoso underline. Dá um OK. Bom, a gente sabe que as funções no Excel elas são com base de entrada os parâmetros. O que é os parâmetros? Os parâmetros de entrada são esses valores aqui que a gente tem que preencher, que seria no caso o num1 e o num2. É aí que a gente insere os nossos valores de entrada aqui para que a gente possa obter uma saída. Então a gente vai criar aqui um único parâmetro, tá? Como a gente está determinando um circuito, cor para determinado circuito, então a gente só precisa de um parâmetro. Então eu vou dar o nome desse parâmetro de tipo de circuito. Ele vai ser como string. Rapaziada, para quem não sabe programação, string ele é um tipo de variável que define texto. Existem vários tipos de variáveis. Existe o tipo integer, o tipo double, o tipo char e o string, dentre outras aí. Mais para frente, conforme eu vou fazendo mais funções, eu vou usando tipos de variáveis diferentes. Bom, a gente sabe o seguinte, que a norma, através da norma 5410, ela nos diz que a cor do neutro ela é azul e a cor do terra é verde. Só que para cores de fase ela não determina as cores. Então a gente pode estar adotando aí qualquer outro tipo de cor que não seja nem azul e nem verde. Qualquer outra cor comercial aí já é equivalente para as cores de fase. Bom, as cores a gente determina com base em cada tipo de projetista, tá? Eu tenho um padrão, eu sigo o meu padrão aí no meu serviço. Como eu não sou eletricista, eu tenho um certo padrão aí conforme eu vou fazer os meus circuitos. Eu uso vermelho para chuveiro, uso preto para tomada, branco para iluminação e assim vai. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai determinar casos para o nosso circuito. Por que case e não if? A gente poderia estar fazendo essa função aqui através do if. Espera aí que aqui deu um erro. Aqui, achei o. A gente pode estar usando tanto case quanto if. Qual a diferença dos dois? No case a gente atribui a quantidade de casos que a gente quer, e o if a gente também faz isso. Porém, o if você precisa construir o seu código mais extenso. Você tem que determinar mais coisas
para que o código possa ser executado de forma eficiente. E isso gera mais trabalho. E o case, ele é mais simplificado, podemos dizer assim. E aí, por isso que eu optei em utilizar o case. Mas poderia normalmente estar usando o if, só que a gente dependeria mais aí de um certo raciocínio. Então é o seguinte, eu vou dar o primeiro caso aqui. Caso seja um circuito de iluminação, lembrando o seguinte, toda vez que o código ele obedece o que vai estar escrito na planilha. Então, se você estiver usando um teclado no padrão ABNT, obviamente você vai ter um C cedilha. Se você estiver usando num padrão mais aí americano, internacional, o C cedilha não entra nesses teclados. Então, fiquem atentos a isso na hora de vocês forem fazer o código de vocês, no uso de acentos e C cedilha. Por que eu estou colocando aspas duplas? Porque quando a gente está se referindo a um texto, a gente obrigatoriamente tem que colocar aspas duplas, senão a referência para letras não funciona. A gente somente não usa aspas duplas quando a gente se refere a números. Então, aqui vai funcionar da seguinte forma: caso nosso circuito seja iluminação, a nossa cor do cabo ela vai ser atribuída o valor branco. Caso case seja uma tomada, ela vai responder com a cor preto. Caso seja, o que mais que a gente tem aqui? Caso seja um chuveiro, a cor do cabo vai ser vermelha. Vermelho. Temos mais um aqui que é a lâmpada. E caso seja uma lâmpada, um circuito de lâmpada, nossa cor do cabo ela vai ter a cor amarelo. Aqui a gente tem um end select, então eu estou finalizando essa seleção do tipo circuito. Aqui eu determinei que o nosso caso vai ser o tipo circuito, poderia ser outra coisa se você tivesse colocado outro parâmetro, depende muito do tipo de função que você está fazendo. E aqui eu estou finalizando o case, então eu posso normalmente estar continuando o código aqui para baixo, se você precisar de mais coisas aí nas suas funções. Vou dar um F5 para ter certeza que não deu nada errado. Se eu escrevi tudo certo aqui, não escrevi nada errado, o código vai responder de maneira correta. Então a gente vai colocar aqui a nossa função e a gente vai dar a entrada para ela. Vocês podem ver que para o chuveiro ele deu a nossa cor vermelha, como era de se esperar. Vou puxar aqui, vamos ver se vai dar tudo certo. Para a lâmpada, vamos dar uma olhada aqui. Para a lâmpada a gente determinou que seria amarelo. Aqui a gente tem amarelo para tomada preto e para tomada e branco para iluminação. Ou seja, o nosso código funcionou 100%. Bom, eu fiz esse vídeo aqui, esse tipo de função com string, justamente para trabalhar com letras. Muita gente aí tem dificuldades na parte de programação e às vezes a gente precisa inserir um valor de letra e não um número nas nossas funções. Isso aqui acaba facilitando bastante. Existem diversas formas de a gente fazer um programinha simples, basta a gente conhecer as ferramentas. E a ferramenta que a gente usou aqui hoje foi o case. Nos vídeos posteriores eu vou estar usando outros tipos de ferramenta para diferenciar a lógica de programação. Bom, espero que vocês tenham gostado e lembrando que essa é uma ferramenta e você pode usar ela para qualquer tipo de finalidade. Bom, um abraço a todos, até a próxima aula.